vem aqui nesse canal incrível, que traz novidades pra vocês, traz novas formas de pensar o mundo ao redor, certo? Pra contar uma história pra vocês. Uma história de uma moça que tinha sonhos, tem sonhos, e que lutou por esses sonhos. E que nos mostrou que nós podemos mudar nossa realidade e que não devemos desistir, né? Independentemente das coisas, das dificuldades que nós passamos. Então é isso. Eu espero que vocês gostem da história, que vocês reflitam sobre a história, porque particularmente pra mim é uma história incrível. E enfim, acompanhem, tá? Então, vocês conhecem Malala Yousafzai? Malala Yousafzai é uma moça que ela morou em um país chamado Paquistão. Esse país era um país que ele era dominado por um grupo de rebeldes chamado Talibã. E esse grupo ele era constituído de pessoas que tinham ideias sobre o mundo, mas eram ideias que prejudicavam as outras pessoas. Por exemplo, para eles, as mulheres não deveriam estudar. Não só as mulheres, né? Para eles, ninguém deveria estudar. A educação, ela não deveria existir. Um dos motivos para isso seria eles, a partir do momento, né, que nós temos a educação, que nós aprendemos sobre o que acontece ao nosso redor, a gente começa a questionar as coisas. E questionar as coisas para esse grupo, não seria algo legal, porque iria questionar o próprio grupo, tá? Então, eles não queriam. Mas eles eram muito, muito, muito mais exigentes quanto à educação às mulheres. Então, quando eles chegaram nesse país, chamado Paquistão, eles proibiram que as mulheres, as crianças, as meninas, pudessem estudar. Então, eles começaram a destruir escolas, começaram a exigir que os pais não deixassem as meninas irem estudar. Porém, Malala, que morava nesse país, em uma cidadezinha, ela tinha um sonho de ser médica. Ela sonhava ser médica e ela gostava de estudar. Ela sabia que com o conhecimento, com o estudo, ela poderia questionar as coisas que estavam ao seu redor. E questionando as coisas que estavam ao seu redor, ela iria ver as coisas que iriam fazer bem pra ela e as coisas que não iriam fazer. E as coisas que não fariam bem pra ela, ela iria lá e diria: não, isso não me faz bem, eu não quero isso, eu não concordo com isso, tá? Então Malala queria muito estudar, ela gostava muito. Além de querer seguir a profissão de médica, ela tinha essa visão de que ela poderia questionar as coisas ao seu redor. Então Malala entrou em contato com um jornalista. Esse jornalista de um outro país, chamado Reino Unido. E esse jornalista começou a escrever tudo o que acontecia no dia a dia de Malala. Malala entrava em contato com esse jornalista e ele escrevia todas as coisas. E Malala falava que esse grupo começou a proibir que eles usassem roupas coloridas. Então as crianças não poderiam mais usar roupas coloridas. E que eles não poderiam mais estudar. E que começaram a proibir que eles saíssem de casa. Começaram a destruir livros. Que começaram a incendiar escolas. E tudo isso foi sendo relatado por esse jornalista. Malala, ela foi além disso. Ela começou a ir para as ruas e falar sobre essa situação. Mas o que foi que aconteceu? Esse grupo, ele utilizava da força para que as pessoas não falassem o que eles não queriam. E eles não queriam ninguém dizendo que as mulheres poderiam estudar, que as pessoas poderiam estudar e que eles queriam ver uma realidade diferente daquelas que eles estavam vivendo. Então, certo dia, quando Malala estava indo da escola para casa, os integrantes desse grupo foram lá e atiraram em Malala. Não atingiu só Malala, atingiu algumas outras amigas de Malala, mas Malala foi a que ficou mais ferida. Ela foi levada para um outro país, para a Inglaterra, para ser cuidada lá. E ela foi tratada, demorou muito para que ela pudesse se recuperar de toda a lesão que ela teve, mas ela conseguiu. E depois que ela conseguiu, ela começou a contar a história dela para todo mundo. Inclusive, tem um livro dela que vocês podem ver aqui, tá? Que é maravilhoso. Vocês podem ler e ver a história dela direitinho.
Então Malala começou a falar o que aconteceu com ela pro mundo, a contar a história dela e a lutar pelos direitos ao estudo das pessoas, das menininhas, de todas as crianças que ficaram ainda no país dela, no Paquistão. Mesmo ela estando fora do país dela, ela continuou a lutar por isso. E em uma reunião que teve, Malala pronunciou uma frase que me marca muito. E eu acredito que também vai marcar vocês. Que é com uma criança, um professor, um livro e um lápis ou uma caneta podem mudar o mundo. Como tudo isso pode mudar a realidade que nós vivemos. Então, depois dessa história, o que eu quero deixar para vocês pensarem, né, é que vocês não desistam dos sonhos de vocês. Que independentemente das coisas ruins que acontecem ao nosso redor, tudo é possível. Malala lutou pelo sonho dela. Infelizmente, ela pagou um preço muito caro, né? Aconteceram coisas bem desagradáveis com ela. Mas ela lutou pelos seus sonhos e nos mostrou que esses sonhos podem ser realizados. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. E que também a gente preze pela educação, né? Que nós estudemos, possamos aprender sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, para que a gente não deixe que outras pessoas venham e queiram que a gente faça exatamente o que elas querem que a gente faça, tá? Porque às vezes essas coisas não são boas pra gente, às vezes essas coisas nos prejudicam. E a gente tem que saber olhar para essas coisas e dizer, não, isso não é legal pra mim, eu não quero e eu vou lutar contra isso, tá? Então, é essa a mensagem que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da história, tá? E é isso. Um beijão, tá?